Recentemente, eu preguei na igreja onde eu sirvo a Deus e lidero, pela graça do Senhor, Igreja Batista Sul, expondo todo o livro de 1 Samuel, e essa tem sido a nossa jornada aos domingos pela manhã. Eu preguei o capítulo 12. No capítulo 12 de 1 Samuel, depois da grande vitória de Saul contra os amonitas, Samuel convoca o povo e renova a aliança da monarquia. Preguei, esse sermão está disponível no canal IBSul-JF, na playlist Exposições em Samuel. E ali nós trabalhamos todo o capítulo explicando e aplicando. Mas eu deixei uma grande aplicação para esse vídeo aqui, que é uma grande aplicação de liderança. Então, você que está chegando agora aqui no canal Liderança Pastoral, nesse canal que nós temos vários vídeos falando sobre liderança para toda instância de liderança, eu quero de uma forma especial falar agora para você que é um líder cristão. De uma forma mais específica, eu quero falar do coração pastoral para o seu coração de pastor. Você que é vocacionado, você que é um missionário, você que é um líder cristão efetivamente, você que está nessa jornada há muito tempo, você que está entrando nessa jornada. Nesse capítulo 12 de 1 Samuel, nós temos lições preciosíssimas de liderança que me impactaram muito e estão moldando o meu coração, forjando o meu coração nesses últimos dias, e eu queria compartilhar com você. Nesse texto, nós vemos Samuel se colocando diante das pessoas de uma tal forma, depois de décadas de um ministério como juiz, e enquanto juiz, ocupando essa posição de representante governamental da teocracia, mas também fazendo esse papel de sacerdote e também fazendo esse papel de profeta. Samuel, depois de décadas fazendo isso, nesse texto nós encontramos versos onde ele deixa muito claro e convoca as pessoas a apontarem, inclusive, a sua falta de integridade, o que é impossível de ser feito. Então, nós vemos nesse capítulo um homem que, apesar de ser pecador, porque todos pecaram, teve um ministério sem máculas. Teve um ministério longo, mas íntegro. Nós temos muitas pessoas começando na liderança. Nós temos muitos líderes que chegam, entre aspas, no topo. Muitas pessoas que alcançam, aspas, sucesso ministerial, mas sem integridade. Começar é fácil. Terminar melhor do que começamos é difícil. Porque não é só chegar na reta final, é chegar, depois de muito tempo caminhando, melhor do que nós começamos. Essa é a lógica cristã, porque Cristo vai sendo formado em nós diariamente. Então, ainda que o corpo vá se corrompendo no sentido de que ele vai ficando frágil, fraco, as doenças vão chegando, o homem interior se renova de fé em fé. Mas, infelizmente, o que nós vemos é que falta integridade nos pastores, falta integridade na liderança, falta ética cristã, falta cosmovisão cristã, falta a vida com Deus. E é daqui que surgem os escândalos e a vergonha. E a gente vê que Samuel era diferente, Samuel teve integridade. Isso foi aclamado depois de décadas de ministério e reconhecido pelo povo. E essa é a grande lição primária de liderança desse capítulo. Precisamos ter uma vida íntegra. Precisamos ser homens de caráter. Precisamos ser pessoas de Deus. Isso é fundamental para um líder. Um líder sem caráter não serve. Toda qualificação desprovida de caráter é vaidade, é passageiro, é efêmero, é irrelevante. Segunda grande lição de liderança aqui nesse capítulo é que o ministério de Samuel foi longevo. Por décadas, ele foi o representante governamental de Deus, foi profeta e foi sacerdote. O último dos juízes e o primeiro do movimento do profetismo de Israel. A posição de Samuel é incrível na história de Israel. E ele teve um ministério longevo. Quando nós olhamos para ministérios para-eclesiásticos e igrejas, geralmente os ministérios que permanecem, que são mais relevantes, possuem uma liderança longeva. Por outro lado,
Comunidades que estão sempre transicionando de liderança tendem a ter menos relevância no seu contexto. Isso é uma questão simples. Algumas questões só podem ser resolvidas e algumas vitórias só podem ser alcançadas e alguns níveis de maturidade só podem florescer se nós temos uma liderança longeva. Samuel só foi Samuel porque ele ocupou essa posição por décadas. Se ele tivesse ficado nessas 3 posições por alguns meses, ele não seria lembrado na história de Israel. Ele não seria o grande Samuel, que fez a ponte da teocracia para a monarquia do antigo Israel. O grande juiz e profeta e sacerdote Samuel. Longevidade é algo que tem faltado no ministério pastoral. Muitos transicionam porque estão cansados, outros transicionam porque querem uma melhor oportunidade, seja a facilidade do trabalho, melhor oportunidade financeira, mais conforto. Outros transicionam porque aprenderam assim, que a cada 4, 5 anos a gente deixa os problemas para lá e começa de novo. Tudo isso são razões completamente equivocadas para você transicionar de ministério. E isso empobrece a sua jornada ministerial. Longevidade é uma marca em ministérios relevantes. E a gente vê isso aqui no capítulo 12 de 1 Samuel. Vemos também que ele teve um discernimento espiritual para perceber a hora de parar as funções que tinha e mudar de posição. Esse discernimento espiritual é vital na liderança. E a maior parte dos pastores e líderes, infelizmente, não possuem. E essa falta de discernimento leva a conflitos, fracasso, falência. Muitas pessoas não percebem que o tempo delas já acabou, que o prazo já venceu há muito tempo, que Deus não está mais na caminhada, mas elas permanecem sozinhas. Como Saul, inclusive, que se tornou essa pessoa. Muitos estão no ministério exatamente dessa forma. O tempo de Deus já se encerrou, o ciclo já era para ter fechado, mas eles não têm esse discernimento para saber a hora de parar e a hora de mudar de posição. Samuel entendeu por Deus que era a hora de deixar de ser um representante governamental da teocracia, criar uma monarquia doxológica, tendo um príncipe representante de Deus na terra, um príncipe regente que se tornaria o primeiro rei Saul, tendo Deus como rei supremo. E ele, Samuel, nesse novo regime, não teria mais essa posição governamental. É necessário muito discernimento espiritual para entender isso. É necessário um discernimento espiritual para entender que agora haveriam outros sacerdotes nesse sistema monarca e que agora ele ocuparia uma posição só de profeta. Essa é a terceira grande lição de liderança nesse capítulo. Esse discernimento espiritual para saber a hora de parar. Longevidade é importante, mas nós precisamos saber ao longo da caminhada a hora de parar, a hora de transicionar, a hora de modificar, a hora de parar de enfatizar algo e enfatizar coisas novas. A mudança das estações precisam ser percebidas pela liderança. E os bons líderes, inclusive, conseguem antecipar isso. Líderes como Samuel conseguem discernir o que Deus está fazendo e se adequam a isso. E a gente percebe que Samuel é o grande instrumento de Deus para fazer a transição da teocracia para a monarquia e para levar Saul à liderança de Israel. Saber transicionar, ter a sabedoria para fazer a transição quando chega a hora de uma mudança é vital e fundamental. Muitos pastores fecham a igreja. Muitos pastores, e a gente escuta absurdos como esse, vendem a igreja. E isso não tem nada a ver com Cristo nem com o Evangelho. Isso é um absurdo, isso é carnalidade, isso é imoral, isso não é cristão. Mas há relatos desse tipo. Muitos pastores abandonam a igreja, muitos pastores vão embora. Muitos pastores anunciam de forma surpreendente ao final do culto que foi o último culto. Que tristeza! Quanta fraqueza e quanto desacerto. Samuel, de uma forma muito diferente, teve sabedoria para fazer a transição. Líderes sábios conseguem fazer transições que acompanham o movimento de Deus. E por fim, a gente aprende
a importância da humildade, porque Samuel, ele era um representante governamental, tinha poder sacerdotal e profético, e agora ele é só profeta. Existe a casa dos levitas, e existe, que sempre existiu na verdade, mas com a monarquia eles ascendem novamente. Samuel, que após a queda da casa de Eli, vinha ocupando essa posição de forma mais proeminente, Israel perde essa posição. O poder governamental vai para o príncipe regente, o rei Saul. É interessante que Deus chama de príncipe ao longo do livro do 1 Samuel, e a palavra rei vai crescendo, sobrepujando essa ideia original de Deus. Pois bem, o Samuel teve muita humildade para reconhecer sua nova posição, que era uma posição onde ele teria menos poder e menos influência do que a posição de outrora. Aqui nós vemos a espiritualidade de uma pessoa. Aqui nós vemos a maturidade de um líder. Tudo isso que nós vimos é maravilhoso. E perceber que um líder, não só depois de ter longevidade, entende e discerne que é hora de parar, consegue transicionar, mas tem a humildade de ocupar uma posição menos relevante, menos influente, onde ele apareça menos, onde ele vai ser só um profeta, diante de tudo aquilo que ele já foi. Isso é fechar com chave de ouro. Então aqui nós temos lições preciosas para todo pastor. E aqui fica meu encorajamento a você, pastor, fica meu encorajamento a você, líder cristão. Nesse capítulo 12, se você ler com calma, você vai ver todos esses princípios. Você vai ver a integridade do Samuel. Você verá a longevidade do seu ministério. Você verá o seu discernimento espiritual para entender os processos de Deus, a sabedoria para fazer a transição e a humildade para se colocar na nova posição. 5 qualidades, princípios que certamente, se um líder tiver, ele vai agradar a Deus, glorificar a Deus e ser uma bênção para as pessoas. Que Deus nos ajude em nossas lideranças sermos esse líder, como foi Samuel, para a glória de Deus. Até o próximo vídeo.